livro de Esther, capítulo 4, a partir do versículo 10. Graças a Deus. Nós sempre estaremos atravessando momentos na vida, momentos diversos. Ora, momentos bons, ora, momentos de alegria, ora, momentos de apreensão, ora, momentos de angústia, momentos de lutas. E Deus sempre tem as instruções adequadas para cada tipo de momento ou estação que você esteja vivendo. Amém? E a Esther vai nos ensinar algumas atitudes para atravessarmos os tempos bravios da vida. Amém? Eu já quero até adiantar que o tema da mensagem de hoje é isso: atitudes para atravessar tempos bravios. Vamos ler, livro de Esther, capítulo 4, a partir do versículo 10. Então disse Esther a Ataque, e mandou-lhe dizer a Mardoqueu: todos os seus servos do rei e o povo das províncias do rei bem sabem que para todo homem ou mulher que entrar ao rei no pátio interior, sem ser chamado, não há senão uma sentença, a de morte, salvo se o rei estender para ele o cetro de ouro, para que viva. E eu nesses 30 dias não sou chamada para entrar na presença do rei. E fizeram saber a Mardoqueu as palavras de Esther. Então disse Mardoqueu que tornassem a dizer a Esther: não imaginas em teu ânimo que escaparás na casa do rei, mais do que a todos os outros judeus, porque se de todo te calares neste tempo, socorro e livramento de outra parte virá para os judeus, mas tu e tua casa e a casa do teu pai perecereis. Quem sabe se para tal tempo como este chegaste a este reino? Então disse Esther que tornassem a dizer a Mardoqueu: vai e ajunta todos os judeus que se acharem em Susã, e jejuai por mim, e não comais nem bebais por 3 dias, nem de dia, nem de noite. Eu e as minhas moças também assim jejuaremos, e assim irei ter com o rei, ainda que não é segundo a lei, e perecendo, pereço. Então Mardoqueu foi e fez conforme tudo quanto Esther lhe ordenou. Amém, meus amados? Esther era uma mulher que fazia parte do povo de Deus. A palavra de Deus, é óbvio, ela está centrada em Jesus e seu povo. Você é o povo de Deus. Amém? Então o que acontece aqui? Levanta-se uma sentença de morte contra o povo de Deus, aqui que nós lemos, contra os judeus, dos quais Esther fazia parte. E aqui também aparece um outro personagem que é Mardoqueu. Em algumas Bíblias vai estar Mordecai. Esse Mardoqueu era tio da rainha Esther, e ela havia sido levada para ser uma das escolhidas do rei. Nesta época tinha muito destas regras e desta lei. E acontece que o seu povo, o povo da rainha Esther, que são judeus, passaram a ter uma ameaça de morte, um extermínio. Olha, nós vamos exterminar este povo porque tem algumas coisas que estão nos ameaçando, dizia o povo inimigo. Então Mordecai ou Mardoqueu fica preocupado. E como ele sabia que a Esther, sua sobrinha, estava lá dentro do palácio, ele falou: bom, eu vou falar para Esther o que está acontecendo, para ver se Esther, que está lá dentro do palácio, faça algo por nós, que estamos aqui fora, nós os judeus. Esther fazia parte do povo, mas ela havia sido escolhida como uma das concubinas, vamos dizer assim, né, do rei. E justamente na época, no período em que Esther estava lá, levanta-se este terrorismo, vamos trazer para os dias de hoje, né?
que haveria um extermínio do povo de Deus. Só que Ester estava lá dentro e ela poderia intervir ou mediar entre o povo de Deus, que era o seu povo, e o rei. A Ester não foi escolhida para estar ali por um acaso. E eu creio que Deus começa a falar conosco aqui. Eu e você não está por um acaso aonde você está. Se você se deixar ser usado por Deus, usada por Deus, Deus pode realizar grandes milagres, Ele pode realizar grandes transformações a partir do momento em que você entenda que você está nesta terra, que você está onde você está, eu estou onde eu estou para um propósito de Deus. Eu quero ser um instrumento nas mãos de Deus. E estabelece-se, irmão, aqui um tempo difícil para o povo de Deus. Imagina a nação como não ficou. Meu Deus, eles vão exterminar, eles vão acabar conosco. E o que nós aprendemos com esta situação? Como eu tenho passado os momentos de tempestade na minha vida, como eu tenho passado os tempos de ondas bravias, de perseguições, eu sendo um escolhido de Deus, sei que Deus está comigo, sei que Deus tem todo o poder, como eu tenho atravessado os tempos bravios. O primeiro ponto que a Ester, e que essa situação que a Ester passa, como uma escolhida de Deus, que estava lá dentro do palácio, exatamente no momento de crise terrível. Isso lhe parece familiar? Você foi colocado nesta terra como boca de Deus, amém? Você foi colocado nesta terra para ser um canal da glória de Deus. Então venha a crise que vier, venha o problema que vier, se você confiar em Deus e deixar Ele ser apenas o teu Senhor verdadeiramente, você ser um instrumento, Ele fará uma grande proeza ou grandes proezas. A grande questão é, você quer ser um canal de Deus como a Ester foi? Primeira coisa que a Ester nos ensina, como atitude para atravessar os tempos difíceis: tenha a sua mente atualizada acerca do seu pertencimento. Então, como atravessar os tempos bravios? Tenha a sua mente atualizada, tenha a sua mente muito bem centrada no quesito do seu pertencimento a Jesus. Você e eu pertencemos a Deus, amém, meu irmão? Se eu pertenço a Deus, nada vai me acontecer. Então, os tempos bravios chegaram na sua vida, a tempestade chegou, o problema chegou. Não se esqueça, o seu pertencimento a Jesus é inatingível, ele é inanulável, não tem como anular isto. Você é dele, esteja num tempo bom ou num tempo ruim, você pertence a Jesus, o diabo estando no seu pé ou não, você pertence a Jesus. E muitas vezes, muitos passam os momentos de guerra, os momentos difíceis, como se não se lembrasse de que ele pertence a Jesus. Então, igreja, que nesta noite, uma das primeiras coisas que você precisa se atualizar não importa quem você é, ou o que você esteja vivendo ou passando, você é do Senhor e ponto final. A igreja é do Senhor, e se eu sou do Senhor, eu nunca vi o Senhor perder uma guerra, eu nunca vi Deus perder uma batalha, eu nunca vi Deus triste, eu nunca vi Deus preocupado, e muito menos ansioso. E esse Deus inabalável, inatingível, que ninguém sonda a mente dele, esse Deus que ninguém sabe sequer explicar quem é Ele, por isso Ele é Deus. Porque se nós humanos limitados pudéssemos explicar quem é Deus, Ele não seria Deus, amém? Quem está aqui, amém? Então por isso que Ele é Deus. Quem sondou a mente dele? Ninguém, Ele é insondável, Ele é Deus e acabou. Quando alguém perguntar para você, quem é Deus? Você vai responder, Ele é. Mas Ele é o que? Ele é. Não se explica. Por isso Ele é Deus, e é nas mãos deste Deus inexplicável, insondável, inabalável, inatingível, que falta até palavras para nós, quando nós nos direcionamos a Ele. Quando alguém chega a mim, ou quando a gente tenta convencer alguém de quem é Deus, que Deus existe, eu simplesmente falo assim: olha,
Para você saber quem Ele é, você tem que experimentá-lo. Se você não quer experimentá-lo, então eu não tenho como te dizer quem é Deus. Somente nós que o experimentamos sabemos quem Ele é. Tem alguém aqui que tem dúvida? E é nas mãos deste Deus insondável. Passaram-se séculos, passaram-se milênios, passaram-se eras, e ninguém nunca explicou Deus. Mas nós vemos Ele agindo e trabalhando de geração em geração e na sua vida. E aqui Deus começa a dizer a você: quando chegam os tempos bravios na sua vida, a primeira atitude que você tem que ter é a mente atualizada de que você é meu, você está nas minhas mãos, eu nunca deixei você escapar das minhas mãos, olhe para mim, eu nunca te perdi. Pode vir o abalo que for, pode vir a dor que for, pode vir a palavra pesada que for, pode vir a perseguição que for, você é do Senhor, e quem pertence ao Senhor, a Bíblia relata, as eternidades relatam, nunca perderam, nunca foram derrotados, porque Deus é invencível, inabalável. Nos seus tempos bravios, lembre-se 24 horas do seu dia, eu pertenço ao Deus inabalável. Eu tento me conter para falar manso e bonitinho, para sair bonitinho ali, mas não tem jeito. Está entendendo, meu irmão? A Esther, mesmo sabendo que ela correria um risco de vida, porque neste tempo aqui do Antigo Testamento, dizia a lei, ninguém adentra perante o rei, sem que ele o chamasse. Mas Esther sabia de quem ela era, Esther sabia a quem ela pertencia, Esther sabia que o Deus ao qual ela pertencia é inabalável, é inatingível. Você tem essa noção? Você tem essa atualização na sua vida? Você vive o seu dia todo com esta atualização? Eu pertenço ao Deus inabalável. Chegou aquela notícia arrasadora, eu pertenço ao Deus inatingível. Chegou aquela palavra destruidora sobre a tua vida, e parece que toma conta do nosso ser, não é, irmãos? Tem luta que infelizmente ela consegue entrar, e quer causar em nós aquela angústia, até que nós somos atualizados pelo Espírito, e Ele me lembra, ei meu filho, você pertence a mim, o Deus inatingível, aleluia. E se eu pertenço ao Deus inatingível, logo eu sou inatingível também. Levanta sua cabeça hoje, se reposicione, não interessa o temporal que talvez o diabo está causando na sua vida, você pertence ao Deus inatingível. Esta é uma das atitudes principais que você precisa ter. Mesmo se você errar, se você pecar, se você fraquejar, eu pertenço ao Deus que é infinito em misericórdia, que é infinito em graça, que é infinito em perdão, e que tudo isso que está acontecendo na minha vida, em meu redor, que eu limitado, eu mulher, eu homem, limitados, que não consigo entender, o Deus inatingível, inalterável, imbatível, ao qual eu pertenço, já sabe o destino disso aqui. Amém, meu irmão? Você não sabe, mas o seu Deus sabe. Você talvez já não está nem conseguindo mais, eu não sei, Senhor, mas o Deus que você pertence sabe. Então tranquilize o seu coração nesta noite, em nome de Jesus, e guarde isto dentro de você: eu pertenço ao Deus Todo-Poderoso. E às vezes o diabo ele vai fazer de tudo para que você se esqueça disso, para que você se lembre só das suas derrotas, dos seus fracassos, dos seus pecados, porque às vezes, irmãos, na tentativa de tentarmos fazer o melhor, a gente acaba errando, é ou não é, meu amado? Aí o inimigo vai vir lá, tá vendo? Você só atrapalhou, e a gente começa a se culpar, se condenar. Inclusive nesses momentos, se lembre, mas eu pertenço ao Deus rico em graça. A graça do Senhor nunca vai te faltar, amém, meu irmão? A graça é ter um favor que você não merece, mas Ele vai te dar, aleluia. Em tempos bravios, lembre-se, mantenha a mente atualizada: eu pertenço ao Deus Todo-Poderoso. E lá vai a Esther,
para socorrer o seu povo. Ela entra, ela se dispõe, fala para Mardoqueu: coloque o povo em jejum, coloque o povo em oração, porque eu vou adentrar lá na presença do rei, e eu sei que o Deus ao qual eu pertenço vai me dar o favor, em nome de Jesus. Segundo ponto, quando chega aqui no versículo 13, então disse Mardoqueu que tornassem a dizer a Ester: não imaginas em teu ânimo que escaparás na casa do rei, mais do que todos os outros judeus. O que nós aprendemos aqui? Em tempos bravios, irmãos, Deus enviará pessoas para te auxiliar naquilo que você não consegue sozinho. Eu pertenço ao Deus Todo-Poderoso, e Ele sabe do tempo bravio que eu estou atravessando, ou que eu atravessarei, ou que eu virei a atravessar. A questão aqui agora é uma preventiva. A hora que você entrar em turbulência, a hora que você entrar numa questão brava, entenderam o que eu quis dizer em questão brava? A hora que você entrar num conflito terrível, Deus jamais nos deixa só. Então a segunda atitude é: eu sei que eu não estou sozinho, não só porque Deus está comigo, mas porque Deus, Ele vai levantar pessoas para te ajudar. E aí entra em jejum, e o tio para lá de fora e ela para lá de dentro, e começam a fazer a vontade de Deus. O que eu aprendo com isso, meu amado? Quando chegar os tempos bravios, Deus, Ele levantará pessoas para te ajudar. Você está atravessando um tempo de crise violenta ali no seu casamento, não fique em pânico. Além da presença de Jesus, Ele vai colocar pessoas, porque Ele é o Deus que cuida. Às vezes uma conversa boba, uma conversa do dia a dia, Ele vai usar uma pessoa para falar com você. Você sabia, meu amado, você sabia que Deus, Ele vê o nosso dia a dia, e Ele vê as nossas demandas, e sem que você nem sequer fique sabendo, Ele move corações, e nem te avisa, para orar por você. Eu não vou citar nomes, mas essa semana mesmo o Senhor me levantou para orar por alguns que estão aqui, ó. Não vou citar nome não. Já era um pouquinho de madrugada. Falei: Deus, glória a Deus. Já dei uma levantada assim, estendi a minha mão e comecei a orar por algumas pessoas que estão aqui nesse culto hoje. E você nem sabe. Sabe por quê? Porque quando nós estamos atravessando tempos bravios, Deus não te deixa só. Deus não abandona você. Então fique tranquilo, porque a hora que vem aquela angústia, e agora os judeus serão destruídos, Ester, nosso povo vai ser destruído, fique em paz. E agora o que vai ser da minha casa? E agora o que vai ser da minha vida? E agora para onde eu vou? Deus vai levantar pessoas sem que você nem sequer imagine, e vai interceder por você. Semana passada, já há alguns meses, 2, 3 meses, eu estou com um desafio no meu espírito, e eu tenho levado para Deus. Eu falo: Deus, eu não quero que seja algo do meu coração, porque eu não quero fazer nada que brote no meu coração e eu acho que é Deus. Não, eu quero que seja o Senhor. Então que o Senhor comece a falar comigo. Começa a falar comigo, começa a falar comigo. E a última coisa que eu pedi para Deus, falei: Deus, use uma pessoa. Irmãos, isso não é necessário, viu? Mas tem momentos que Deus, Ele permite, e nós podemos chegar até Deus. Falei: Deus, use uma pessoa para falar comigo. Meus amados, esse pedido para pedir para Deus usar uma pessoa, foi um dia antes. Quando foi no dia seguinte, eu recebo um áudio de um irmão em Cristo, de muitos anos. A gente praticamente não se fala. Fala uma vez na vida, outra na morte. Esse ano, se a gente se falou umas 3 vezes, foi muito. Eu recebo um áudio. Depois, se você quiser, eu ponho para você ouvir no fim do culto. Irmãos, o áudio dizia assim, mais ou menos assim. Eles me chamam de Abreu. Abreu, eu não sei o que está acontecendo aí, eu não sei o que está se passando, mas Deus colocou algo dentro de você. Eu já comecei a chorar. Você está com muito medo de fazer isso que Deus mandou você fazer.
Só que eu estou aqui, eu estou incomodado. E ainda mandou um louvor junto. Deus de pactos, que cumpre suas promessas. Já ouviram esse louvor? Que cumpre sua palavra. Eu me desmontei naquela sala, falei, o que é isso, meu Deus? Eu fui em espírito, falei, Deus use alguém. E o áudio continuava. Esse incômodo, esse medo, mais ou menos assim, não vou conseguir falar igualzinho, né? Ele me incomoda te dizer que ele, quando você começar a executar isso que está no teu coração, que é Deus que está colocando, e que você está com muito medo, você está muito preocupado, Deus manda te dizer que Ele vai te dar paz nessa empreitada. E pronto, acabou a noite. Eu fiquei igual um purê de batata. Quem sabe como é que é purê de batata? Até de madrugada, falei, meu Deus. Sabe por quê? Em tempos bravios, Deus enviará pessoas para te auxiliar naquilo que você não consegue sozinho. Nós não conseguimos fazer tudo sozinhos, meus amados. Nós somos pessoas sociáveis, então esteja atento e com o coração aberto, porque Deus, Ele vai colocar pessoas no seu caminho. Deus levanta pessoas para orar por você, Deus levanta pessoas para te ajudar. Até o mestre precisou de uma ajuda na jornada para o Calvário, e Deus colocou o Cirineu para ajudar Jesus a carregar a cruz. Está entendendo? Então, em tempos bravios, você não está sozinho. Você tem uma igreja, você tem pessoas, você tem Deus que vai levantar pessoas por todos os lugares para te ajudar. Deus vai fazer com que o caixa te abençoe. Deus vai pôr um gerente abençoado na sua frente. Deus vai pôr um médico abençoado na sua frente. Deus vai colocar pessoas em pontos estratégicos para te ajudar. E às vezes, irmãos, Deus vai colocar pessoas também na nossa frente para nos dar um choque de 220 volts, porque a gente precisa nós às vezes estamos tão assim. Então Deus vai colocar pessoas na nossa frente para nos acordar. Então não fique com raiva nem triste, é Deus, porque Deus tem o melhor para você, amém, meu irmão? Como Ele está fazendo aqui agora neste culto. Então, que em nome de Jesus, segundo ponto que nós aprendemos com a Esther estava dentro do palácio, mas ela tinha o seu tio que estava ali, auxiliando ela em todos este momento. Amém, meu irmão? Amém, minha amada? Vamos continuar. Terceiro ponto que nós aprendemos com a Esther nessa noite. Lembrando que foi Deus que te colocou onde você está para ser o mediador dele nesta crise. Então, quando eu estiver atravessando tempos bravios, qual a terceira atitude que eu devo ter? Irmãos, o povo aqui estava correndo risco de vida, e Esther também. Mas a Esther não foi chorar, a Esther não foi para outra igreja, a Esther não foi murmurar, a Esther se lembrou, e foi lembrada pelo Mardoqueu, no texto que nós lemos aqui. O Mardoqueu, que é o seu tio, fala para ela, será que não foi para esse tempo que Deus te colocou aí dentro? Então olhe para as crises que você está atravessando, e comece a ter esse terceiro ponto, comece a se lembrar, será que não é Deus que me colocou bem no âmago desta crise, para que ao invés de eu chorar, me desesperar, me descabelar, ou me rebelar contra Deus, eu seja o mediador de Deus, ou a mediadora, eu creio que existe a palavra feminina, de Deus. Está ouvindo Esther, que está aqui nesta noite, a Esther e os Esteros? Às vezes você olha para a tua casa e está um caos, dá vontade de sair correndo. Quem já viveu momentos assim? Não levanta a mão. Para de rir. E hoje o Espírito Santo fala a você, será que não foi justamente por causa desta crise, por causa desse tempo, ou por causa desta situação que você está aí? Deus quer usar você como mediador, como mediadora. Deus quer fluir de você, Esther, a graça dele, o favor dele, o poder dele, as direções, os direcionamentos,
Porque às vezes você está ali e você é o único ou a única. Todos nós já vivemos isso. A Esther era a única escolhida de Deus ali. Era o único canal que Deus poderia mediar, que Deus poderia apaziguar, que Deus poderia trazer o que Ele trouxe, né? Um milagre. Então, Esther, talvez você está aí sendo afrontado, às vezes até humilhado, ou às vezes humilhada, já perdeu até, já não tem mais força humana, e talvez já até se perguntou, meu Deus, por que isso? E talvez Deus te dê a resposta hoje. Em tempos bravios, Esther, lembre-se que é Deus que te colocou bem no âmago dessa tempestade. Principalmente as mulheres, né? Como Deus usa as mulheres nessa hora, né? As mães. Jesus Cristo, né? Tem hora que vocês são o... Tá ali, é o mediador entre tudo, a mediadora entre tudo. Então, por que, Senhor? Por que eu não aguento mais? O Senhor fala a você e a mim hoje. Os pastores também, viu, amados? A gente fica assim às vezes. Tem que ter muito cuidado com o que fala. Nós temos que ter muito cuidado, até às vezes, com o tipo de mensagem que a gente vai mandar. Porque uma vírgula fora do lugar pode causar um tsunami. Qualquer passo errado da Esther, ela poderia causar uma tragédia. Mas Deus havia colocado ela ali para isso. Quando eu estou atravessando tempos bravios, lembre-se, Esther, Deus está querendo algo de mim no meio desta crise, por isso eu estou nela. Por que Deus me colocou justamente nessa geração? Eu vivia dizendo assim, eu queria ter sido daquela geração lá atrás, que eu ouvia minha tia falar, como que a igreja era uma coisa, não sei o quê. Eu devia ter sido daquela geração. Hoje eu entendo porque eu estou nesta. Deus não faz nada sem propósito. Você está no ponto que você está, porque Deus quer que você seja o mediador. Está ouvindo, mãe? Não é para você olhar para o teu filho, que às vezes está atravessando um momento difícil, está dando trabalho, dor de cabeça, não sei, e você se descabelar, e você ficar tendo atitudes. Não, Deus colocou justamente você aí, para ser a mãe de quem você é. Deus me colocou justamente para ser o pai de quem eu sou, e ser o pastor de quem eu sou. Deus colocou você nesse círculo de amizade, para ser quem Deus quer que você seja lá. Deus te colocou, Esther, na vizinhança que você está, para ser o mediador dele ali. Está entendendo? Enquanto o mundo está em crise, muitas vezes até a família está em crise, toda a nação de Israel estava em crise, Esther estava de pé, comissionando o povo a orar, comissionando o povo a jejuar, ou seja, sendo o canal de Deus. Entendeu, Esther? Quem está aqui diz amém. Você está entendendo? Você está entendendo? A nação eles não tinham cabeça para nada. Muitas vezes, amados, você está lá na tua casa, você olha para a sua turma, eles não têm a cabeça para nada, a cabeça espiritual eles não têm. Eu, como pastor, eu tenho sentido isso, falo, Senhor, então, meu filho, a grande maioria já não tem cabeça mais para correr para o meu trono em jejum e oração, em sacrificar e renunciar e pregar o que eu ordeno. Então eu escolhi você. Você não é o único, é claro, tem milhares no Brasil e no mundo, mas dentre eles você é um. Então deixa eu te usar como eu usei a Esther. Não reclame, não fique perguntando, Senhor, por quê? Por que é difícil? Eu preciso de você agora para ser uma das centenas de boca minha nesta nação, neste mundo presente. Está ouvindo, Esther? Não olhe agora com um olhar a partir de hoje diferente para os seus amigos que estão indo para o inferno, e eles talvez não pensam como você pensa, com perdão da palavra, mas vai ser um jeito amoroso, são tudo meio pancada na cabeça, não fala coisa com coisa e você está lá. Por quê? Às vezes você olha em seu redor, é uma loucura, é umas coisas que você fica, meu Deus, o que é isso? Como dizia minha avó, mata que é bicho, porque é umas coisas que não faz sentido. E por que você está lá? Porque você é a Esther de Deus. Os tempos estão difíceis? Lembre-se, 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 Esther. Embora a palavra é feminina, mas é para nós também, os homens.
Deus conta com você. Isso é glorioso. Então, esses tempos de guerras, esses tempos difíceis que você vive, que você passa, que você enfrenta, lembre-se, Deus precisava de você aí, nesta hora, nesse tempo, nesse exato lugar, nesse exato minuto. E se Ele sabia que eu precisava estar onde estou, que Ele precisaria de você, aonde você está, irmãos, é óbvio, se o próprio Deus te colocou bem nesse lugar de crise, o próprio Deus nos sustentará. Ele mesmo vai te dar sabedoria, Ele mesmo vai te dar autoridade, Ele mesmo vai te dar revelação, Ele mesmo vai fluir através de você, Esther. Aleluia. Tempos bravios, tempos em que as pessoas estão, meu Deus, é uma loucura para todo lado, uma coisa medonha, assustadora, o diabo está solto como nunca, mas a Esther de Deus está lá, que é você, que é a igreja, que somos nós. Não perca a sua conexão com o Pai, não fique achando, meu Deus, mas é demais, não é não. O Senhor te sustentou até agora, e Ele vai te sustentar, como sustentou a Esther, até que chegou diante do rei, e disse, rei, assim diz o Senhor. Está ouvindo, Esther? E eu creio que eu estou seguindo já para o término. Quarta atitude, meu irmão, não se desespere, quando a ajuda que você tanto esperava, não vier. Você depende de Deus, e não te faltará socorro. Quando chega no versículo 14, e vemos, socorro e livramento de outra parte virá para os judeus. Quando nós falamos de socorro, muitas vezes parece que é ajuda financeira, também, é um remédio, também, mas às vezes o socorro que você está precisando, muitas vezes é de uma pessoa, não é? Uma pessoa do seu lado, não estou falando de relacionamento nem de casamento, estou falando de uma pessoa que vai entender que você precisava de alguma coisa, de alguém ali, que muitas vezes você só precisava que aquele amigo, ou aquela amiga que você ajudou há 300 anos, só precisava que ele te compreendesse. Um dia, amados, eu tive eu acho que foi amigo, sei lá o que foi aquilo, que durou muitos anos, e não saia da minha casa com problema, nós somos chamados para isso, e vamos deixar Deus fluir. E aí Deus transformou, glória a Deus, foi se firmando mais, e um dia eu estava muito mal, e eu não queria incomodar a minha família, naquele dia eu não queria, mas aí depois eu entendi, é porque Deus queria me mostrar isso. E esse amigo que eu ajudei tanto, ele me ligou, naquela época era telefone, bem na hora que eu estava muito mal. Eu falei, eu não estou bem. Ele falou assim, eu estou percebendo mesmo. Você precisa de ajuda? Eu falei, sei lá, acho que eu precisava agora de que alguém viesse aqui me ajudar, me socorrer. Me revelou tudo, porquê daquilo. Quando a ajuda que você precisa, isso costuma acontecer muito em relacionamento, viu, irmãos, de amizade. Às vezes você queria tanto, a única coisa que você precisava era da compreensão do cônjuge, e aquela compreensão não veio. Ou da presença, e aquela presença não veio. Ou de um abraço, aquele abraço não veio. Ou que pelo menos retornasse uma mensagem, um telefonema, e aquela mensagem não veio. E aquilo te prejudicou um pouco. Então, quando você estiver atravessando tempos bravios, a Esther nos ensina, não se desespere, e nem se angustie, quando aquela ajuda que você precisava, e que você contava tanto, não vier. Aquela palavra de apoio, aquele aperto de mão, aquele abraço, alguém já passou por isso, sabe? Que aquele momento você só precisava que aquela pessoa te abraçasse, o cônjuge, o amigo, e aí não veio aquela compreensão. A Esther nos ensina, através de Mardoqueu. Mardoqueu fala para ela, ora Esther, se a ajuda não vier daí, você pode ter certeza
que Deus enviará a ajuda de outro lugar. Amém, meu irmão? Então eu quero partir para o encerramento. Aumenta um pouquinho lá, filho. E dizendo isso para você, Esther, quando você estiver atravessando os seus momentos bravios, e você estiver naquele momento em que a sua língua, falando uma figura de linguagem, tá? Está seca, porque você já lutou muito, você já orou muito, já intercedeu, você já sacrificou, você renunciou, você às vezes abriu mão de tempos preciosos seu, por causa de causas, e aí você precisará, ou precisou, Esther, só de uma compreensão. Eu precisava só de um oi. Eu precisava, tá tudo bem? De repente você vai atravessar momentos bravios, amados, em que no meio daquela tempestade, a única coisa que você precisava é que alguém mandasse um WhatsApp para você e perguntasse, Esther, você está precisando de alguma coisa? Ou mãe, você só precisava que seu filho olhasse para você e falasse, olha mãe, pisei na bola, me perdoa. Mas esse pedido de perdão nunca veio. Ou do cônjuge, que ele te compreendesse quando você fraquejar, ou quando você errar, mas a compreensão não veio. Do chefe, que não vai reconhecer o valor do seu trabalho, vai reconhecer aquele que não trabalha nada, é sempre assim. Aquele que não faz nada é sempre valorizado, e você que sempre fez, nunca, o chefe nunca reconheceu. É disso que o Espírito Santo está falando. Daquele dinheiro que você trabalhou anos, e você ajudou alguém, e agora hoje esse alguém nem olha para você. Isso dói. Daquelas noites que você passou às vezes em claro, acordada, porque o cônjuge não estava bem, mas você estava lá do lado. O filho não estava bem, mas você estava lá do lado. Hoje, talvez, nenhum muito obrigado você recebeu. Esther, quando você estiver atravessando esses tempos, lembre-se, não veio de onde você estava esperando que viesse. Às vezes o filho, que a única coisa que ele queria receber do pai era um beijo, ou que o pai olhasse para ele e falasse, nossa meu filho, que bênção, hein? Enquanto tantos filhos estão aí perdidos nas drogas, roubando, matando, Deus me deu um filho pregador. Sabe o que Deus está falando para você, Esther? Essa ajuda sua, esse abraço, esse beijo, esse reconhecimento, não veio de onde você tanto precisava que viesse, mas vai vir do alto. Então quando você estiver atravessando esses momentos bravios, irmãos, lembre-se, é Deus. O amigo falhou, o pai falhou, de repente o marido falhou, a esposa falhou, não tem problema, nós vamos vencer, porque tem um Pai Celestial lá, e é de lá que vem o reconhecimento. Enquanto eu cantava o louvor, quero que valorize, eu não sei se vocês perceberam que esse cântico eu não fico cantando ele de olhos fechados. Normalmente eu canto ele de olhos abertos. Mas eu fechei os olhos porque pela primeira vez na minha vida, eu sempre cantei esse hino, mas pela primeira vez na minha vida o Espírito Santo começou a falar, hoje esse louvor é para você. Então eu, Espírito Santo, feche os seus olhos, o Espírito Santo falando comigo ali no teclado, feche os seus olhos, porque eu, Espírito Santo, eu vou cantar para você esse louvor agora. Aí ele começou a me mostrar assim, alguns esforços, algumas renúncias, o quanto ele reconhece e valoriza. Ainda que você não tenha recebido a valorização, a ajuda, o abraço, a presença, aqui, mas olha onde você chegou. Vamos nos colocar de pé. A Bíblia diz, ainda que o teu pai ou a tua mãe te desamparem, eu, Deus, jamais te deixarei e nem te desampararei. Está ouvindo, filhos que estão aqui? Ó, tem um poderoso lá que nos ama, e Ele está preparando para nós caminhos de vitória,